Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus anjos? Material em mãos, todo mundo preparado para assistir a nossa aula de matemática de hoje? Então vamos lá. Um lugar confortável para vocês pegarem, abrirem esse material, né? E começar com a aula junto comigo. Hoje nós vamos para a unidade 20 já. Estamos na terceira apostila e nós vamos falar das linhas paralelas, linhas não paralelas e perpendiculares, a partir da página 212 até a 223. Hoje nós vamos fazer a unidade toda em uma aula, tá bom? Não vamos dividir como estamos acostumados. Então, o que nós vamos fazer? Estudar essas linhas paralelas, tem as não paralelas e as perpendiculares. Nós vamos aprender o que é essa palavra aqui. Vocês têm que fazer a leitura do conteúdo, ó, da 212 até a 223. Sempre, pessoal, tem que fazer a leitura do conteúdo. Nós vamos usar anexos, tá? Nós vamos resolver juntos as atividades de 1 a 3. A tarefa será o desafio da página 221, os exercícios de 1 a 4 na página 222 e 223. E vocês vão recortar os anexos 4 e 5 da apostila para ser usado na próxima aula, tá bom? Recorte, guarde no lugarzinho aí com cuidado para ser usado na próxima aula. Então vamos lá para nossas linhas paralelas e perpendiculares. Vamos fazer uma revisão dos nossos sólidos geométricos e das figuras planas. Sólido geométrico, gente. Lembra do cubo? O nosso cubo que é de 3 dimensões, que a gente consegue ver, né, as dimensões do cubo. Olha a diferença da minha figura plana, que é somente um quadrado. Ele é plano, ele não tem profundidade, ele não é 3D, né? Então, eu tenho o quadrado, que é uma figura plana, e tenho o cubo, que tem as faces, as arestas e os vértices, certo? Só uma revisãozinha, porque nós já vimos isso. Então, nesses objetos, nós aprendemos que existem superfícies planas, que são as faces, lembra das faces? Segmentos de reta, arestas e lados do quadrado e pontos, que são os vértices. Retomando o que a gente já viu, faces, arestas e vértices, tá? Pessoal, nessa página nós vamos falar da geometria do povo Assurini. É um povo indígena que vive ali na região do Xingu, né? Vive em aldeias. Eles são mais ou menos, aproximadamente 150 indígenas, que embora já tenha incorporado a cultura branca, né? A cultura de hoje em dia, eles ainda guardam costumes dessas pinturas maravilhosas, esses trabalhos que eles fazem, que é da cultura do povo deles, né, com cerâmica, e eles usam, olha lá, desenhos geométricos, eles usam motivos que lembram elementos naturais da flora, da fauna, né, da natureza, dos animais, nuvens, estrelas. Então, olha que bacana esse trabalho que eles fazem, usando figuras geométricas baseados na natureza, que é o que eles vivem, tá? Olha, por exemplo, isso daqui. O motivo geométrico, só retomando, lembra o que é motivo, pessoal? É formado por uma ou mais formas geométricas que se repetem para compor um mosaico. O mosaico é a técnica de criar figuras ou imagens em uma superfície, a partir da repetição do motivo. Nós vimos isso lá na última unidade da apostila 2, tá? Vamos lá, pessoal, nessa página aqui que fala do motivo geométrico, onça. Todo mundo sabe que a onça ela tem uma pele, né? Uma pelagem muito particular, peculiar e linda, maravilhosa, que é essa estampa que ela tem nos pelos, na pele. Esse desenho da pele da onça, pessoal, ela é um desenho geométrico. Olha lá, quando a gente contorna esses desenhos da onça, olha lá, forma um polígono, tá vendo? E o povo Assurini, eles se baseiam nessa geometria da pele da onça para produzir alguns trabalhos.
Esse daqui, por exemplo, é um objeto que eles usam para fazer a tatuagem no corpo deles, né? Esses desenhos. Então, olha, eles repetem o motivo da pelagem da onça. Olha que legal, se baseiam ali na pelagem da onça. Vamos lá para o trocar ideias. Aqui, ó, foi aumentado o motivo da pelagem da onça, né? O motivo geométrico. E aqui acusa o ponto vermelho, o ponto azul. O que a gente observa nesse motivo geométrico? A gente observa na linha vermelha e a linha azul. O que vocês batem o olho aí e já percebem? Os segmentos, gente, isso aqui chama segmento de reta. Os segmentos vermelhos, tá vendo que eles não se encontram? Parece um trilho de trem que vai andando lado a lado, não se encontram. Já o azul, ele se encontra, ó. Tá vendo aqui o ponto de encontro deles? Guarde essa informação. Nós vamos falar do paralelismo, que é isso aqui que eu falei para vocês, que são linhas que não se encontram. Elas caminham lado a lado, tá? E não vão se encontrar. Agora, nós vamos fazer uma dobradura no papel. Deixa eu pegar o papel aqui para mostrar para vocês. Pessoal, nós vamos pegar uma folha de sulfite ou folha de caderno, tá? Eu peguei sulfite para ficar mais fácil. Eu vou dobrá-la ao meio. Ó, dobrei ao meio. Depois, eu vou dobrá-la ao meio de novo, assim. Ela vai ficar assim, tá? Se eu deixar ela em pezinho, ela vai ficar compridinha assim. Eu vou marcar aqui as minhas dobras. Eu quero que vocês abram a folha e marquem com lápis de cor as marcas das dobraduras. Não tem uma marca de dobradura aqui? Eu vou pôr a régua e vou passar um lápis de cor em todas as marcas das dobraduras. Essas linhas se encontram, pessoal? Essa linha encosta nessa ou essa encosta nessa? Tá vendo que elas andam lado a lado e não se encontram? Então, elas são linhas paralelas. Essa é uma dobradura. Aqui está pedindo para a gente representar dois segmentos de reta que sejam paralelos e dois segmentos de reta que sejam não paralelos. Então, vamos para a segunda dobradura. Aquela primeira mostrou as linhas paralelas. Elas não se encontram. Agora, vocês vão pegar uma nova folha, vão dobrar ao meio e vão marcar. Ó, eu marquei aqui ao meio. Ficou a marquinha da minha dobradura. Eu vou abrir e vou pegar essa ponta de cima, ó, e vou encostar aqui. Olha aqui como que vai ficar. Ó, vou pegar a ponta de cima e vou encostar lá na minha lateral. Olha como que ela ficou. Certo? E aí eu vou abrir a minha folha. E vou fazer o mesmo trabalho. Com o auxílio da régua, eu vou marcar a minha dobradura com um lápis de cor. Aqui, vocês observam que essa linha está se cruzando com essa? Então, ela é não paralela, porque ela se encontrou. Seguindo aqui, agora que a gente aprendeu e a gente viu o que é paralelo e não paralelo, nós vamos fazer os exercícios juntos. Olha lá, um par de paralelo, outro par de paralelo. Olha lá, dois segmentos de reta paralelos e dois não paralelos. Não paralelo, igual o desenho que eu fiz na folha ali, né? A marca que eu fiz na folha. Olha lá, ela se cruzando. E o segundo, não paralelo. Por que que é não paralelo? Porque ela se encontrou. Certo? Então, o que que a gente pode concluir sobre os segmentos de reta paralelo? Como que eu explico o que que é um segmento paralelo? Os segmentos de reta paralelos não se encontram, não se cruzam, caminham lado a lado aí, mas não se encontram, tá? Essa é a diferença.
Seguindo, vamos lá para a atividade 2 já. Aqui nós temos alguns polígonos, né? É plano, então é polígono, ó. Com uma caneta colorida ou com lápis colorido, né? E com auxílio de régua sempre, quarto ano. Régua, por favor. Vocês vão traçar os pares de segmentos de reta paralelos. O que nós vamos fazer aqui? Cada imagem nós vamos achar o par de paralelo. Se é par, tem que ser 2, tá? Tem que fazer ali o parzinho, tem que combinar sempre 2 para a gente analisar. Na primeira imagem, pessoal, eu tenho um par de paralelo ali? Tenho. Aqui e aqui. Eles não vão se encontrar. Professora, mas e aqui e aqui também não está paralelo? Não. Por quê? Tá vendo que ele tá meio tortinho? Ó, ele tá tortinho. Então, nós fizemos essa projeção aqui, ó, em tracejado, para vocês analisarem que se não estão se encontrando agora, mas se continuar, eles vão se encontrar em algum momento. Então, não é paralelo. Então, só essa daqui que vocês vão marcar, só esse par. Na segunda figura, um pouco mais fácil. Já que é um retângulo, eu tenho um par de paralelo, 2 par de paralelos. Esse não vai se encontrar com esse nunca, esse não vai se encontrar com esse nunca. Na terceira, eu tenho esse com esse. Eu tenho mais algum quarto ano? Não, né, professora? Porque aqui se encontram, ó. Muito bem. No quadrado também, no losango, é muito mais fácil, porque são medidas iguais. Então, esse é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Lembrando, pessoal, cada par é uma cor, tá? Tá vendo aqui que eu tenho 2 pares? Esse, que é par com esse, eu pintei de vermelho, eu tracei vermelho. Esse, que é par com esse, traçado de verde. Então, os pares têm que ter a mesma cor. Aqui também ficou fácil, um par, 2 pares, um par, 2 pares. Observe que esses segmentos também estão um pouco tortinhos. Só que, por que não vai se encontrar com o par dele? Porque estão os dois na mesma direção, ó, tá? Nesse próximo, olha quantos pares nós vamos ter. Um par, 2 pares, 3 pares. Então, eu tenho um hexágono com 3 pares de paralelos. E nesse próximo, só esses 2, porque esse aqui, uma hora, vai encontrar com a linha de baixo. Próxima atividade. A gente identificou a existência de arestas paralelas e alguns poliedros. Poliedros é aquele que tem 3 dimensões, que a gente consegue ver todos os lados. Não é plano. Olha lá o desenho do paralelepípedo. Com o auxílio de uma régua e lápis colorido, a gente vai procurar os 3 pares de paralelos aqui. Pessoal, para ser paralelo, as linhas têm que estar no mesmo plano, na mesma face, tá? Eu não posso comparar essa linha com a linha lá de baixo, com a linha lateral, porque não pertence à mesma face do objeto, da minha imagem aqui. Então, vamos lá, vamos procurar o primeiro par de paralelos. Lembrando, tem que pertencer ao mesmo plano, tá? A mesma face. Olha lá embaixo do meu paralelepípedo. Eles estão no mesmo plano, na mesma face. Então, eles são paralelos. Olha aqui em cima, a face de cima. Eu consigo ver os 2 segmentos de reta. Então, esse é paralelo a esse. E um próximo, olha aqui na lateral. Esse é paralelo a esse, porque está no mesmo plano, na mesma face, tá bom? Então, ó, usem cores diferentes para marcar os pares de paralelos, certo? Agora nós vamos passar para o perpendicularismo. Olha que palavra linda! Toda vez que aparece uma palavra nova dessa na matemática, eu lembro dos nossos triângulos, né? Com aqueles nomes complicados que vocês aprenderam. Então, vão aprender esse aqui também,
perpendicular. A gente já aprendeu a identificar segmentos paralelos. Agora nós vamos estudar uma outra possibilidade de posição das retas, tá? Em uma superfície. Para isso, nós vamos resolver a atividade 3. Nós vamos para uma nova dobradura. Olha aqui. A mesma folha, né? Ou sulfite ou caderno. Vocês vão dobrar ao meio, ó, a abertura aqui em cima. E dobrar ao meio, ao contrário. Vai ficar assim, tá? Certinho? Eu quero que vocês peguem, na próxima atividade, vocês vão pegar e vão abrir essa folha e vão marcar a parte da dobradura, ó. A parte que está marcada a dobra, tá? Vão passar um risco em cima da marca da dobra. Observem que agora as linhas se cruzam. Mas elas não se cruzam aleatoriamente, de qualquer jeito. Observem que aqui formam-se os cantinhos. Lembram-se dos ângulos retos, que tem que estar retinho aqui? Então, guardem essa informação. Aí vocês vão fazer o que eu expliquei. Vocês vão utilizar uma régua e marcar aquelas marcas de dobradura, tá bom? Cobrir os segmentos com um lápis de cor, né? Onde está a marca da dobra, vocês vão passar o lápis de cor. Quantos segmentos estão representados? Olha lá, isso aqui é a figura da nossa dobradura. Quantos segmentos de reta? 2. 1 e 2. São paralelos? Não, não são. Eles estão se cruzando, tá bom? Esses são os segmentos que vocês obtiveram na dobradura. Eles são chamados perpendiculares. Olha lá o que é perpendicular. Esse cruzamento, ele forma esse cantinho para se formar o ângulo reto. Eu quero que vocês peguem essa folha que a gente dobrou e marquem o ângulo reto, os 4 ângulos retos formados, tá? É o ponto, sempre formam ângulos retos. O desenho em vermelho é o símbolo que representa a existência de um ângulo reto. Olha ele aqui, ó. Tá vendo que formou retinho, quadradinho aqui, ó? É o nosso ângulo reto que a gente já estudou e a gente vai retomá-lo. Na folha que vocês fizeram essa dobradura, né, que ficou com essa imagem aqui, ó, marque os 4 ângulos formados pelo segmento. Vocês vão fazer isso aqui, vai marcar os 4 ângulos. E aí vocês vão repartir essa folha em 4. Vai ficar assim, pessoal. Tá vendo? Olha o meu ângulo reto aqui, que era uma parte da folha, né? Ó, uma folha aqui. Então, as 4 partes da minha figura, todas marcadas com o meu ângulo reto, certo? Eu dividi aquela folha que eu marquei em 4. Deixa eu só voltar aqui, tá vendo a folha? Eu cortei aqui e marquei os ângulos retos, tá? Ficou assim, cada parte. Você obteve 4 figuras iguais a esta. Pegue elas. Há outros pares de segmentos na figura que são perpendiculares? Será que tem mais perpendicular aqui? Sim, eu marquei uma, só que tem mais, ó. Por quê? Como a figura é um retângulo, os lados, todos os lados formam retas perpendiculares. Ó. Aqui eu tenho um perpendicular, aqui eu tenho, porque todas formam um ângulo reto. Na figura, existem outros segmentos perpendiculares? Sim, porque continuam se encontrando, ó. Elas continuam se encontrando e formando o ângulo reto. Aprenda outra maneira de construir o ângulo reto. Vocês vão usar agora o anexo... Vocês vão usar agora o anexo 2, né? Que a gente já pediu para vocês deixarem prontos aí, tá? O anexo 2 são esses 3 círculos que vocês vão dobrar
na marca indicada. Não tem uma linha aqui e uma linha aqui? Dobra e dobra, tá? Vai ficar assim. Deixe essa letra O para fora, para vocês verem, tá? Vai ficar assim. Vocês podem dobrar qualquer um dos 3 círculos. Todos vão ficar com esse formato. Um pouco menor, um pouco maior, mas todos vão formar o ângulo reto aqui no cantinho. Então, vamos lá. Cortaram, dobraram. Sobreponha o canto O a partir nos 3 círculos. O que você observa? Nós vamos pôr um em cima do outro, pessoal. Eu vou dobrar os 3. Todos com o ponto O para fora. E eu vou sobrepor. Eu vou pôr um em cima do outro. Vai ficar assim, um em cima do outro. Isso é sobrepor. Na hora que eu fiz isso, o que a gente observa? Esse é o anexo que vocês vão dobrar. E o que a gente observa? Os segmentos se sobrepõem. Eles ficam certinho ali na ponta, na quina, eles se encaixam ali. Sobreponha o canto O de um dos círculos em um dos ângulos retos que você obteve na dobradura. Vocês vão pegar um desses ângulos retos que a gente formou com o círculo e vai colocar sobre a dobradura, sobre a parte que vocês cortaram, né? Nós dobramos, repartimos em 4. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é o meu instrumento de achar ângulo reto. Aqui eu acho um ângulo reto, aqui eu acho outro ângulo reto. É isso que vocês vão fazer para observar. O canto O é um ângulo reto, assim como os demais cantos formados pelo par de segmento. Atividade 5. Cada figura que você obteve com a dobradura dos círculos forma um ângulo reto. Utilizando esse ângulo reto como instrumento de medida, verifique em sua casa onde existam os outros ângulos retos. Vocês vão procurar aí na casa de vocês. Observe aí a mesa, o caderno, uma porta. Onde vocês observam esse ângulo reto? E vão anotar aqui para nós, tá? Ah, eu achei ângulo reto na porta, no caderno. Então, ó, é pessoal, vocês que vão observar e anotar suas observações. Atividade 6. Utilizando esse mesmo ângulo reto, nós vamos procurar segmentos perpendiculares. Lembrando, para ser perpendicular, tem que ter o ângulo reto. Aí eu vou lá e ponho o meu ângulo reto aqui. Não deu. A letra A não deu. Vamos ler a letra B? Olha, aqui tem um ângulo reto. Aqui tem outro ângulo reto. Então, a letra B, ó, eu vou marcar os meus ângulos, tá? A letra C, será que tem? Eu tenho que pôr o meu medidor de ângulo e fazer o teste. A letra C não deu, porque esse aqui é menor que o ângulo reto e aqui, ó, é maior. Então, não deu certo. Vamos para a próxima. A letra D. A letra D consegue formar meu ângulo reto. A letra E, será que tem ângulo reto? Opa! E a letra F? Também. Então, quais eu vou marcar? B, D, E e F. A e a C não possuem ângulo reto, então não são perpendiculares. Atividade 7. Temos vários polígonos aqui. E aí vão vir as perguntas, tá? Quantos ângulos retos existem no polígono A? Olha lá o polígono A. Nós vamos ver quantos ângulos retos tem nele. Ele está destacado aqui, ó. Então, nós vamos ver quantos ângulos retos tem. 2. Internos. Nós vamos só contar os ângulos internos, tá, pessoal? Que está dentro da figura. Aqui eu tenho 2. Quantos pares de perpendicular existem? 2 pares. Aqui e aqui. Quantos ângulos retos forem? São os pares de segmentos, né? Porque tem que ter o par para formar a perpendicular. Agora, para o B. Olha lá, quantos ângulos eu tenho?
5. A gente vai marcar na figura. Quantos pares de segmentos? 5 também. Se eu tenho 5 ângulos retos, eu tenho 5 pares. Letra C. Paralelos. Quantos paralelos tem no C? Quantos pares? 1 par, 2 pares. Letra D. Ele quer saber quantos lados possui o polígono D. Pessoal, presta muita atenção nesse polígono D. A gente tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueçam desse pequenininho, tá bom? 8 lados, então ele é um octógono. A gente vai procurar um outro octógono e vai marcar com a letra E. Então, eu procuro aqui qual outro que tem 8 lados e anoto. Vai ser esse aqui. Outro hexágono, eu quero um outro. Eu tenho B, que é um hexágono, e eu quero um outro hexágono e eu vou marcar a letra F. Olha lá, 6 lados. Os polígonos A e C são quadriláteros, 4 lados, né, pessoal? Vamos achar outro com 4 lados e marcar a letra G. Olha lá. Facinho esse, né? Seguindo, as noções de perpendicular e paralela. Aqui mostra um mapa da cidade de Recife, de algumas ruas. Então, a gente tem algumas ruas que são perpendiculares às outras e as paralelas, tá? E algumas perguntas. A Conselheiro Aguiar, que é essa daqui, ó. Qual é a relação dela com a Ribeiro de Brito? Ela é paralela ou ela é perpendicular? Olha lá, elas se encontram e formam um ângulo reto. Então, ela é perpendicular. E a Bruno Veloso, que é essa aqui, em relação a Ribeiro de Brito? Essa com essa. Paralelo, ó. Elas não se encontram, então elas são paralelas. Agora vocês vão fazer um desenho aí no caderno de vocês, né? Depois que acabar a aula. Eu quero que vocês façam na rua de vocês. Assim como foi feito esse exercício, vocês vão fazer com a rua de vocês. Por exemplo, se eu moro na rua 38, qual é a paralela com a minha rua? Vocês vão pôr aí a rua que vocês moram e qual é a paralela com a rua de vocês. E qual é a perpendicular? Qual que encontra aqui com a minha rua formando um ângulo reto aqui? Peça ajuda para um adulto, para o pai, para a mãe, tá? Paralelas e a perpendicular. Vocês vão pôr a rua de vocês, tá? O entorno da rua de vocês. O desafio, pessoal, que vai ficar para a tarefa, é o anexo 3, tá? Ó, o anexo 3, é esse anexo. Vocês vão olhar, analisar e responder. As linhas horizontais, né, as que estão deitadas aqui, elas são paralelas? Elas são retinhas, assim, não se encontram? O que vocês acham? Recorte as tiras, vocês vão recortar as tirinhas na linha horizontal e verificar se vocês acertaram. Porque vocês olhando tem uma imagem. Quando recorta essas linhas, a gente tem uma outra visão, tá? Depois vocês passem para os professores o que vocês acharam. E a tarefa, pessoal? É aquele mosaico do início, tá? O desenho geométrico da onça. Vocês vão observar esse desenho geométrico, tá vendo que foi construído com polígono? E vocês vão criar um motivo geométrico. E usando esse tipo de polígono aqui, ó. Vocês vão usar esse desenho e vão formar um mosaico bem bonito aqui para nós, tá? O 2 é recortar o anexo 4 e 5 e guardar para a próxima aula, tá bom? Os anexos 4 e 5 vão guardar para a próxima aula. O exercício 3. Vocês vão verificar se tem retas perpendiculares. Lembrando, para ser perpendicular, tem que formar o ângulo de 90 graus. Tem que ser um encontro retinho. E vão pintar de azul, tá? Então, por exemplo, se aqui tiver, vocês vão pintar os 2 segmentos que formam o ângulo, que se encontram. Vão passar o azul. Vão observar cada figura e vão ver se tem.
E a 4, que é muito simplesinha, vocês vão observar essa imagem, ela aqui ampliada, e vão responder a pergunta. Vão responder o que está correto. Eu tenho 4 afirmações. Vocês vão fazer um X na qual estiver correta. Eu só quero que vocês prestem atenção nesse não, tá? Ó, a figura A não possui segmentos perpendiculares. A B não possui segmentos paralelos. A A não possui arestas paralelas. A figura B possui segmentos de retas paralelos e perpendiculares. Só presta atenção nisso. Bom, pessoal, a aula terminou. Vai até aqui. Nós encerramos essa unidade em uma aula só, tá bom? Falamos de paralelas, não paralelas e perpendiculares. Vocês têm que fazer essa leitura da 212 a 223, usar os anexos, né, descritos em aula já. Resolvemos juntos essas atividades de 1 até 3. A tarefa, o desafio, o recorte dos anexos, os exercícios é o 1, o 3 e o 4, porque o 2 é o recorte, né? Da página 222, 223, e o desenho, ali um mapinha da sua rua, com paralela e perpendicular, certo? Então, ficamos por aqui. As dúvidas com os professores no aplicativo. Tenham uma ótima tarde e até a próxima aula.